Bem, pessoal, a gente vai falar agora do que está acontecendo na China, né? Que dados do próprio governo têm dito que quase 80% da população chinesa se infectou com Covid, né? Em especial no fim da política de Covid-0. Então, o que é que aconteceu na China para a gente entender direitinho? A gente viveu duras medidas restritivas durante quase todo o período da pandemia. Quando chegou no final do ano passado, começou o governo a tirar as restrições por uma série de processos, inclusive protestos populares, que lá não é tão comum a gente ver, né? E o governo foi muito rápido na retirada das medidas restritivas. Então, eles dosavam o PCR, para vocês terem ideia, até para a pessoa andar de transporte público, de ônibus, né? As internações, muitos relatos, porque é um país mais fechado, né? De até retirar pessoas de casa porque tinham Covid. Então, foram medidas muito duras e a população sofreu muito com isso. Quando chegou no final do ano, eles pararam quase todas as medidas, inclusive dosar PCR quem está chegando, quem está saindo, né? Há relatos até de ter sumido os meio que testes de PCR, então as pessoas não sabiam se está tendo Covid ou não, e o mundo se assustou com isso, e a OMS foi lá, tentou ver, viu que estava tendo subnotificações, a China deixou de notificar, e agora eles anunciam que grande parte da população, quase 80%, pegou Covid. Então, qual o cenário que a gente viu na China? A China acabou com a política de Covid-0, grande parte da população vacinada, realmente foi um risco o fato de não estar notificando, não estar informando o mundo, existe até o risco da gente surgir novas variantes. A OMS foi lá, viu, disse que não parece ter surgido novas variantes, né? Houve aumento de internação, aumento de mortes, a OMS até relatou de estava sendo subnotificado, e agora parece que as coisas estarem tranquilas, né? Foi uma estratégia arriscada desse fim abrupto, sem notificação sim, mas parece que já estão voltando lá um cenário de maior normalidade, em número de casos, número de mortes, e com esse número tão alto, eles mostrando esses números, eles querem dizer o quê? Que a maioria da população já pegou o Covid, a maioria da população está vacinada, dá para continuar a normalidade. Inclusive, eles anunciaram uma série de aberturas da China, de viagem para o seu cidadão, não vai ter mais nenhum controle específico. Então, a China usou essa estratégia de restringir muito no início, bem duro, depois acabou a política subitamente de Covid-0 e agora está anunciando os dados, dizendo que muita gente pegou, estava vacinada, foi forma leve e pode voltar à normalidade. Isso é um cenário que é positivo, não o jeito que eles fizeram, não notificar, tudo isso é muito arriscado, mas é algo que a gente viu que mesmo com o aumento de número de casos, com grande parte da população vacinada, não aconteceu grande catástrofe. Óbvio que com números que são fechados, não dá para a gente ter a certeza absoluta, mas pelo menos são os dados do governo, parece. A OMS foi lá, fez visita e tal, houve subnotificação, mas o caos, a catástrofe, como a gente viu lá atrás no resto do mundo, parece que não aconteceu lá, tá bom? Espero que tenha ajudado, acho que isso é um indicador muito forte do cenário de fim da pandemia se aproximando, voltando à normalidade, as pessoas se vacinando, tomando dose de reforço. A China foi exemplo nisso, a gente tem que seguir esse exemplo de dose de reforço e parece que a situação vai se normalizando. Espero que tenha ajudado.